É uma grande alegria estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, uma grande responsabilidade. E eu sei que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida, não por causa da minha vida, mas por causa da vida do Senhor em mim. Então eu queria que você se preparasse para esse momento. Se prepare para receber a palavra do Senhor, para você ser ministrado hoje nessa manhã. Amém? Eu queria fazer uma oração antes. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos, te exaltamos e queremos dizer que nós nos alegramos em pertencer a Ti. Pai, em nome de Jesus eu me coloco agora diante do Senhor, na Tua presença, e que o Teu Espírito Santo possa falar através da minha vida. Que a Tua voz possa alcançar a voz de muitas pessoas que estão me ouvindo nesta manhã e que ouvirão, ó Deus, em outros momentos. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nesta manhã. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia! Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 2, versículo 52. E lá diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O tema da minha mensagem é a dor do crescimento. Eu me lembro que quando o Wendel era pequeno, ele deveria ter uns 4 anos mais ou menos, o Wendel apareceu com umas dores nas pernas. E eu fiquei muito preocupada com aquilo, fiquei muito preocupada. Ele tinha os joelhos encostadinhos um no outro, e os pezinhos para fora, e reclamava muito de dor nas pernas. E eu procurei vários médicos, vários ortopedistas, e todos eles me disseram que era normal, que era dor de crescimento. E eu acabei ficando tranquila, mas enquanto eu não passasse por vários ortopedistas, eu não fiquei tranquila. Mas os médicos disseram que era normal. E a palavra do médico foi: as dores não causam nenhum tipo de deformidade, nem restrição de movimentos, de modo que no dia seguinte ao episódio, a criança deve estar bem e caminhando normalmente. Quem nunca passou por uma dor, né? Mesmo que não tenha sido uma dor física, quem nunca passou, né, por uma dor? E eu mesma já experimentei várias dores, né? A dor do confronto, a dor da espera, a dor do medo, a dor da incerteza. Mas por que nós passamos por essas dores? Porque estamos em contínuo processo de crescimento. Os médicos dizem que a dor, essa dor normal da criança, ela se projeta entre os 5 e os 18 anos. Porém, a dor do crescimento espiritual, ela não termina. Ela só vai terminar quando nós estivermos no céu. E lá em Efésios 4 diz que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse crescimento só vai parar. Aliás, eu acredito até que lá no céu nós vamos continuar crescendo. Então, o crescimento espiritual, ele não tem uma idade para você parar de crescer. A dor nem sempre é de fato algo ruim, mas indicadora de que algo está errado, ou até mesmo necessária para a efetivação do que Deus quer fazer em nós e através de nós. É como se nós estivéssemos em uma olaria e nós somos o barro e o mestre está moldando esse barro. Então, constantemente ele está ali moldando esse barro. Tem um exemplo claro que é a dor do parto, né? Eu acredito que muitas mulheres, né, que estão assistindo, talvez não sentiram a dor do parto, talvez fizeram cesariana, né, e não sentiram a dor mesmo, as contrações do parto. Mas a dor do parto, ela não é nada agradável. Eu tive 2 filhos, né, os 2 foram partos normais, mas a dor do parto, ele é um indicativo de que o bebê está pronto para nascer.
Mas qual será o propósito da dor? Em Efésios 4, diz que o propósito é para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Meus irmãos, Deus quer nos fazer forte. Ele se interessa em ver filhos crescidos e fortes. E durante as lutas é que é feito todo esse planejamento. É onde a gente vai aprender a se defender e fazer escolhas corretas. A maturidade não tem a ver com o tempo de crente que você tem. Não tem a ver com a igreja que você frequenta. Não tem a ver com quantas vezes você lê a Bíblia. A maturidade tem a ver com as decisões que você toma, com tudo isso que acontece na sua vida. As decisões são importantíssimas para que você chegue à maturidade. Nenhum pai, nenhuma mãe deseja ver seu filho eternamente bebê, apesar de ser muito bonitinho, né? Ele nasce e você fica olhando para aquela criança, aprendendo. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo do Mateus, ele devia ter ali 2 aninhos, 3 aninhos, e ele falando as palavras todas erradas, é tudo muito bonitinho. Mas a gente quer ver essa criança crescer, quer vê-la se desenvolver, tomando decisões corretas. E Deus sempre deseja que os filhos dele também cresçam. Mas isso exigirá de nós passarmos por diversas provações, por diversas situações. Porque a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Está lá em Tiago 1, 3, 4. Mas o que fazer diante essa dor? Qual é a reação? Quais as atitudes nós devemos tomar enquanto a dor existe? A reação à dor é algo imprescindível para que nós possamos continuar o processo de crescimento. E reagir de forma correta, de forma incorreta, ela pode atrasar ou até mesmo impedir que cheguemos à maturidade completa. Então eu queria mostrar para vocês, falar de algumas coisas que precisamos saber sobre esse processo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é: entenda que a dor não é punitiva. Deus jamais deseja nos punir com a dor. Deus é bom e não há falhas no seu caráter. O desconforto da dor, ela gera sentimentos negativos. Talvez quando nós estamos na intensa dor do crescimento, nós nos sentimos às vezes com baixa estima, nós nos entristecemos, algumas pessoas até entram, se enclausuram. Mas quando somos confrontados em algo que precisamos melhorar, nós entendemos que Deus está fazendo algo poderoso. A primeira reação é a raiva, depois baixa estima. E a gente até entende que o nosso confrontador não nos ama. Eu lembro de alguns momentos em que, às vezes, eu ia falar com o William sobre algumas situações que estavam acontecendo comigo e alguma outra pessoa. E eu contava a história para ele. E ele olhava para mim e sempre apontava algo para eu crescer. Ele sempre me direcionou para o crescimento. E em muitos momentos eu ficava com muita raiva. Porque eu achava que ele estava a favor da outra pessoa. E ele sempre me dizia: não, eu não estou a favor da outra pessoa. Eu não tenho o que dizer para a outra pessoa. Ela não está aqui agora. Eu preciso dizer algo para você. Você precisa crescer em alguma área. E ele me exortava, me confrontava, dizia coisas que eu não queria ouvir, mas que eram necessárias.
mas era para o meu crescimento, ele estava preocupado com o meu crescimento. Então, o confronto geralmente vai gerar um sentimento ruim em você, mas ele é para o seu crescimento. Hebreus 12:11 diz que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza ao depois, entretanto produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Número 2, ignore a dor e foque nos benefícios do crescimento. A dor, ela é apenas um sintoma do crescimento. Você não vai morrer com essa dor. Mas se focarmos na dor, acomodaremos no repouso e ficaremos paralisados em nós mesmos. Quando estamos sentindo dor, o primeiro lugar que nós desejamos estar é deitado em uma cama. Quando eu tive o Covid, eu sentia dores terríveis no corpo, muita dor no corpo. E a coisa que eu queria era tomar um medicamento, deitar e dormir. A dor do crescimento também faz isso com você. Se você não conseguir direcionar ela para o local certo, você vai querer acomodar. Então, quando sentimos dor, o primeiro lugar que nós desejamos estar é acomodados, é deitado. Eu tive uma crise de labirintite em 2014 e eu descobri, depois de um tempo, eu descobri que eu estava com esclerose múltipla. E quando eu descobri, me abateu uma tristeza muito grande, porque eu sei o que é esclerose múltipla. E eu achava que eu ia morrer. Então eu me enclausurei, eu fiquei dentro do quarto, eu só queria dormir, eu só chorava. E de repente Deus me deu uma palavra de cura. E eu resolvi sair deste lugar. Meus irmãos, não foi fácil. Sair daquele lugar com tanta dor no corpo, com tanta dor na alma, sentindo todos os sintomas da labirintite. Mas eu resolvi sair daquele lugar. E foi o que Davi fez quando o filho dele adoece. E ele entra para dentro do quarto. Ele jejua. E ele não sai mais daquele quarto. E ele toma uma decisão. Obrigada, amor. E ele toma a decisão. Está lá em 2 Samuel 12:20, que diz: Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Muitas pessoas se agarram a uma dor eterna e jamais conseguiram avançar, sair do mesmo lugar. Com isso, elas estão impedindo que o propósito de Deus seja concretizado na vida dela. Eu já ouvi muitas histórias de mulheres que ficaram viúvas ainda jovens e elas simplesmente estagnaram a sua vida naquele passado, mães que perderam filhos e que não conseguiram sair desse luto. Foi um luto eterno. Eu sei que o luto é muito difícil. Eu já passei por isso. Eu já perdi o meu sogro, o meu pai, já perdi a minha sogra. Recentemente nós perdemos um irmão muito querido. E não é fácil. O luto é muito pesado, é muito triste. Mas existe um tempo sadio para que você fique nesse luto. E Deus quer que você prossiga. Existe uma frase de uma escritora francesa que diz: a vida é um processo de crescimento, uma combinação de situações que temos de atravessar. As pessoas falham quando querem eleger uma situação e permanecer nela. Esse é um tipo de morte. É uma morte onde a pessoa está viva, mas ela morreu
para a vida, morreu para o futuro, para os sonhos, morreu para a família, ela morre para tudo. Quando você vence a dor, Deus vai te usar para sanar a dor de outras pessoas. A mãe que perde um filho, ela tem muito mais estrutura para ajudar uma outra mãe que perdeu um filho do que aquela que ainda não perdeu. Aquilo que ela sentiu, aquilo que ela passou na perda do filho dela, ela vai entender melhor a situação da outra mãe. Então Deus quer usar o seu luto, usar a sua dor para sanar a dor de uma outra pessoa. A dor, ela é inevitável, mas nos manter nela é opcional. Mas como sair dessa dor? Filipenses 3, 13 e 14 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Número 3, não se iluda, outras dores virão, continue crescendo. É muito triste a gente saber que a gente vai sair de uma luta e vai entrar em outras lutas, né? Mas Deus nunca nos prometeu que seria fácil, muito pelo contrário. Ele disse que Ele mesmo enfrentou muitas coisas, muitas lutas e venceu, e que nós também venceríamos. E que Ele nos daria o escape. Mas quanto mais maturidade nós vamos ter, quanto mais nós galgamos lugares na maturidade, mais responsabilidades vão ser exigidas. Então, olha aqui, para dirigir um carro, você deverá ter idade, habilitação e responsabilidade. Você poderá ir a qualquer lugar terrestre. Agora, para você pilotar um avião, será necessário tudo isso e muito mais. Porém, você vai poder voar. Então, defina o lugar que você quer chegar. Onde você quer chegar? Você está bem aonde você está? Está feliz? O lugar da dor que você enfrentou, que você paralisou, é esse que Deus quer para você? Deus quer te capacitar entre dores e processos. Não aceite estar em lugares menores do que aquele que Deus projetou para você. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo hoje, você está paralisado. Mas Deus quer te tirar deste lugar. Deus quer alçar, para fazer com que você alce voos mais altos. E você precisa tomar uma decisão. Primeiro, você precisa entender que não é este o lugar que Deus quer que você esteja. E segundo, você precisa sair do lugar do conforto e fazer algo para que Deus possa te mover. Talvez você me veja ministrando aqui hoje e você pense, é muito fácil para ela, é muito simples, né? Porque ela já ministra em outros lugares. Mas você está muito enganado. Eu estou aqui porque Deus me prometeu que me colocaria neste lugar. E não é por causa da minha capacitação. Não é porque eu sou melhor. Não, muito pelo contrário. Apesar da timidez, apesar dos desconfortos, né? De ter que esperar o momento de ministrar, de esperar para falar para um público. É muito desconfortável, gera dor. Mas a dor que eu sinto gera crescimento. E eu sei que Deus vai fazer isso na sua vida também, meu irmão. Bom, eu gostaria de concluir a minha mensagem dizendo para você 5 tarefas para que a dor seja mais tolerável e a sua maturidade seja celebrada. Porque, meu irmão, se tem uma coisa saborosa, se tem uma coisa boa que vai acontecer na sua vida, você vai celebrar a sua maturidade. Não só você, mas as pessoas que estão em volta de você. Amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, leia a Bíblia e tenha intimidade com o autor.
A leitura da Bíblia tem feito grande diferença na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha casa. E eu sei que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E parece que algumas pessoas, né, chegam para mim às vezes, dizem, pastora, mas é tão chato, eu não entendo, eu não sei. A leitura da Bíblia é como se fosse academia. Imagine que você está começando hoje a frequentar a academia e você quer ganhar músculos e você vai à academia uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses e você olha para o espelho e fala, cara, não adiantou nada. Você se engana nisso. Lá dentro, nos seus músculos, alguma coisa está acontecendo. Não está visível. Mas depois de 6 meses, você vai começar a perceber alguma coisa. Talvez você não veja o músculo aparecer, mas você vai perceber uma disposição maior no seu corpo. Você vai perceber que você tem mais habilidade para abaixar, para fazer alguns movimentos. Mas alguma coisa está acontecendo dentro de você. E a leitura da palavra de Deus e a intimidade com Deus vai gerar isso para você também. Talvez nos primeiros momentos da leitura você não vai perceber muita diferença. Mas com certeza, com a continuidade, né, dessa leitura, dessa intimidade com Deus, você vai haver grandes mudanças na sua vida. Talvez você não vai perceber as mudanças, mas as pessoas em volta, elas vão começar a falar algo interessante sobre você. Maturidade não é quando você começa a falar grandes coisas, é quando você começa a entender as pequenas coisas. Então comece do pequeno, comece do pouco, não despreze os pequenos começos, porque eles se tornarão grandes um dia. Número 2, tenha alguém para poder falar sobre os momentos difíceis da sua vida. Olha, nós não conseguimos caminhar sozinhos. Nós precisamos de pessoas para nos ouvir. E eu não estou dizendo aqui que você tem que contar a sua vida para todo mundo, para todos, né? Não é isso que eu estou dizendo. Escolha uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem um caráter firme, uma pessoa que tem intimidade com Deus, porque ela vai te dar bons conselhos, ela vai te confrontar no momento certo. Então você precisa abrir o seu coração com pessoas. A Bíblia diz em Tiago 5, 5 ou 6, se eu não me engano, que você precisa confessar os seus pecados, os seus dilemas uns aos outros, para que você seja curado. A cura vai vir, talvez, nem sempre a pessoa vai te dar um conselho de volta. Mas só o fato de você falar, Deus está te ouvindo e Deus vai trazendo cura. Então você precisa ter uma pessoa com quem falar, com quem abrir o seu coração. E você precisa estar disposta a aceitar os confrontos. Porque nem sempre ela vai falar aquilo que você quer ouvir. Muitas das vezes ela vai dizer coisas que você não está disposta a mudar. Mas é Deus usando essa pessoa para mudar a sua vida. Número 3, não limite o seu potencial. Vá até o seu limite e deixe Deus cuidar do que lhe parece impossível. Quando a gente está caminhando com Deus, é como se a gente estivesse subindo um monte e a gente vai chegar lá no pico do monte. E não tem mais para onde andar. E aí você olha lá para baixo e fala, nossa, aqui é o máximo que eu consigo ir. E Deus quer que você se lance desse monte. Deus quer que você dê passos além desse monte. Porque é nesse além que Deus vai fazer o impossível. Então comece a fazer aquilo que você não conseguia fazer. Muitas pessoas têm medo de muitas coisas. Muitas pessoas têm vergonha de fazer algumas coisas por causa do que as pessoas vão falar. Então não se limite. Deixe Deus te catapultar para um outro lugar e Ele vai te sustentar. O impossível que Deus quer fazer na sua vida, só Ele pode fazer. E se você não der o primeiro passo, isso jamais vai acontecer. Número 4, testemunhe com maturidade das suas dores vencidas
e encoraje a outros. Olha, se tem uma coisa gostosa, é contar testemunhos, contar daquilo que Deus fez na sua vida. E a gente encorajar as outras pessoas através do nosso próprio testemunho é muito bom. Então, se você venceu alguma área, se você teve vitória, né? Mesmo que você, às vezes, talvez você perdeu um filho, mas você venceu esse luto, né? Porque às vezes contar que o filho morreu, né? Às vezes estava doente e morreu, a gente pensa que é derrota. Não, não é derrota, meu irmão. Você vai contar da vitória que você teve de vencer o luto, de passar por esse processo na presença de Deus, e você vai ajudar a outras pessoas a vencer. Amém? Número 5, tenha relacionamentos saudáveis. Divirta-se. O real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade, diz Rick Warren. Não adianta você querer viver uma vida de maturidade sem se relacionar com outras pessoas. É claro que você vai buscar os melhores relacionamentos. Quanto mais você se relaciona com pessoas maduras, mais maduro você vai ficar. Por isso que nós precisamos escolher com quem andar. Né? Eles costumam dizer que nós somos fruto das pessoas que nós convivemos. E se você andar com pessoas más, com pessoas que fazem más escolhas, você também vai fazer más escolhas. Mas se você selecionar os seus relacionamentos e começar a andar com pessoas em Deus, pessoas que vão te direcionar para Deus, com certeza você vai amadurecer mais rápido. Você vai se tornar uma pessoa grande, não grande para dizer com orgulho, mas grande para glorificar o nome do Senhor. Então tenha relacionamentos. Muitas pessoas estão se enclausurando com medo de se relacionar, porque relacionamentos, gente, eles exigem da gente, exigem muita maturidade, porque você vai ser ferido, e você precisa aprender a lidar com esses ferimentos, com essas situações. Quanto mais você se enclausura, menos aprendizado você tem, porque Deus quer te tratar, Deus quer te ensinar no meio da prática. É na prática que você vai aprender a dizer não, a dizer sim. É na prática que você vai aprender a ouvir uma crítica. Não vai ser guardado dentro de casa. Então você precisa se relacionar. Se esforce para ter pessoas ao seu lado. E não fique selecionando muito. Eu quero fulano, não quero ciclano. Não selecione assim. Selecione apenas para você imitar. Imite apenas pessoas de Deus. Número 6 e última. Lembre-se, o nosso descanso não é aqui. Por isso, continue crescendo. O seu crescimento começa quando sua zona de conforto termina. Desafie-se, pule do monte, salte, dê passos largos. Não fique no lugar onde você costuma estar. Não tenha medo da dor, porque em meio à dor o Senhor está com você. Quando José foi jogado naquele poço, e ele passou aqueles anos todos ali crescendo para se tornar um governador, claro que José sofreu muitas dores, mas José não teve medo. José confiou no Senhor e ele conseguiu alcançar a maturidade que o Senhor tinha para ele. E nós vemos grandes homens de Deus assim, lá na Bíblia. Muitos foram eles que enfrentaram grandes dores, mas eles não aceitaram se acomodar. E você também não pode aceitar o comodismo. Então eu quero te desafiar a sair deste lugar. Eu quero te desafiar que a partir de hoje, você vai tomar uma nova posição. A sua dor não vai te dominar. A sua dor não vai te colocar numa prisão. Você tem um Deus que te torna livre. Você tem um Deus que te libertou. Você tem um Deus que vai te catapultar para um outro lugar. E você precisa tomar posse dessa palavra e dar passos.
Existe um lugar na nossa vida que Deus não vai tocar. É você quem tem que tomar atitude. Você que tem que se levantar. Você que tem que dar passos em direção a esse crescimento. E Deus vai te dar o suporte. Amém, meu querido? Que você possa ser abençoado com essa palavra. Que a sua vida se torne uma vida de dor, mas que se torne uma vida de crescimento também. Que você possa chegar à maturidade que Deus sonhou para a sua vida. E que você possa influenciar outras pessoas também. Amém? Eu vou fazer uma oração por você. E eu queria que você tomasse essa decisão em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela por si só já é abençoada, já nos exorta, já nos confronta. Mas o Senhor resolve nos usar para passar a sua palavra. E eu quero te agradecer por me escolher nesta manhã. E eu quero abençoar essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje. Pai querido, que o Senhor possa colocar, ó Deus, um espírito de ousadia. Ousadia, eu ministro ousadia na sua vida. Que o espírito de ousadia alcance o seu coração. E que você possa tomar uma postura diante do Senhor. E sair do seu lugar de conforto. Que você possa crescer mesmo que a dor seja intensa. Que você possa vencer a dor. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Você é vencedor, você é vencedora, e nós, Deus, queremos assumir essa posição no teu reino, nós queremos assumir essa posição, e dizendo, Deus, que nós te amamos, e te louvamos, e te agradecemos por este tempo na tua presença, que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, e nos jogando cada vez mais longe, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus.